todos bem, né? Então, para nós começarmos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, né? Quem não trouxe misericórdia, né? Porque é usado em quase todos os encontros, se você não traz, né? O próximo quero ver você com a Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 ao 16. Marcos 10, do 13 ao 16. Já acharam? Já. Então, Jesus abençoa as crianças. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhes a mão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, assim, rezando, assim, pedindo o tema, era pra ser uma coisa totalmente diferente, mas Deus muda, assim, porque Ele sabe o que é melhor. E esse evangelho, ele reflete muito da vida de uma santa, Santa Teresinha do Menino Jesus, que é baluarte da nossa comunidade. Santa Teresinha, ela criou assim, e ela viveu a pequena via. E a pequena via é ser que nem uma criança. Mas não é ser que nem uma criança, de brincar, de ser birreta, essas coisas assim. Mas é a atitude de uma criança que confia. A atitude de uma criança que se entrega. Por quê? Uma criança, ela depende, ela confia no pai e na mãe. Ela depende do pai e da mãe para tudo, e ela confia neles, Ela confia cegamente assim, e ela se entrega verdadeiramente, E esse ser criança é ser pequenino, Jesus disse: Deixai vir a mim os pequeninos. Nós sabemos assim, Nós temos que ser pequeninos. Essa atitude de criança, que é só pela graça de Deus que nós vamos ser santos. Essa criança que confia que Deus vai dar toda a graça necessária para ela ir para o céu, para ela buscar a santidade, para ela fazer a vontade de Deus, porque nós sabemos que nós somos fracos e que nós não conseguimos. Nós sabemos que nós somos pequenos, Nós temos que saber que nós somos pequenos, que nós temos que confiar em Deus, se entregar a Ele. Nós temos que ter essa confiança cega em Jesus. Muitas vezes, nós não confiamos, nós não nos entregamos a Ele. Nós fazemos a nossa vontade, não a vontade dEle. Muitas vezes a gente não confia na graça de Deus, Nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos na nossa força. Mas nós temos que confiar em Deus. É Ele que tem que ser, dele que tem que vir toda a graça necessária. Muitas vezes a gente faz um propósito assim, Não, agora eu vou rezar o terço todos os dias. Mas daí a gente confia em nós mesmos, nós não confiamos na graça de Deus. Nós queremos fazer pela nossa força, pela nossa vontade. Nós não confiamos em Deus. Mas a gente tem que saber, nós somos fracos mesmo e falhos. É dele que vem a graça. Não é pela minha força que eu vou conseguir rezar todos os dias. Não é pela minha força que eu vou conseguir ser santa.
é pela graça de Deus, né? Mas tem um porém, não é ser apenas confiante, né? Confiar em Deus, mas é fazer a nossa parte. Nós precisamos de 99% da graça de Deus, 1% é a nossa parte, é o nosso sim que nós devemos dar. Não adianta eu falar que eu quero rezar o terço todos os dias, eu só acordo assim e falo, Jesus, eu confio que eu vou rezar o terço hoje. Aí chega no final do dia, eu não rezei o terço, né? Não vou rezar magicamente o terço, não vai acontecer um milagre assim, nossa, eu rezei o terço, nem me lembro, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Santa Teresinha, ela fez a parte dela. Ela não só confiou como uma criança, ela fez a parte dela. Ela fazia penitência, fazia sacrifícios, ela rezava também, mas ela confiava. Ela sabia que ela era fraca demais, né? E exatamente assim, essa confiança vinha porque ela olhava para os grandes santos e ela sabia que ela não podia ser uma grande santa, que ela não conseguia fazer grandes penitências, assim, né? Que nem Santo Inácio de Loyola, ele dormia no chão, comia pão seco, fazia um monte de jejum e de penitência. Ela olhava esses grandes santos e ela pensava assim, eu não consigo ser grande, não consigo fazer grandes penitências, eu sou muito pequena. Então ela olhava para Deus e ela falava, eu sou muito pequena, Senhor, mas então eu quero ser que nem uma criança, que confia no Senhor, que vai correndo para os braços do Pai, que confia no Pai, que se entrega para o Pai. Né? E nós muitas vezes nós não temos isso. Nós confiamos em nós mesmos, nós nos deixamos levar pelo orgulho, pela vaidade. Nós confiamos em nós mesmos. Muitas vezes é até para Deus, né? Mas eu confio em mim mesma. Eu não confio no Espírito Santo, não confio que vai ter a graça de Deus. Eu confio em mim mesma, na minha força. Então, Deus que estava lá, assim, dando toda a graça necessária para você buscar a santidade, que estava com a mão sobre você, sabe o que ele faz? Ele tira a mão. Sabe o que acontece? Você cai. Ele puxa o tapete e você cai um tombo no chão. Por quê? Porque você estava confiando em você mesmo. Eu estava confiando em mim mesma. Eu não estava confiando na graça dele. E assim, às vezes os tombos eles vêm para nos ensinar. Às vezes eu já caí vários tombos. Deus já tirou a graça várias vezes, porque eu não confiei nele. Mas ele tirou para eu aprender. Para eu aprender que eu tenho que confiar. Para confiar nele, confiar na graça dele. E fazer a minha parte também. E ele quer que você aprenda isso hoje. Né? Que essa entrega, essa confiança não é só no grande, no você estar tocando aqui na frente, no você rezar pelo outro, interceder pelo outro, mas é no dia a dia. É nas pequenas coisas que Deus quer falar, que Ele quer que a gente tenha essa entrega, essa confiança. Porque se a gente só esperar pelo grande, a graça não vai acontecer. Nós não vamos ser santos. Nós temos que buscar santidade hoje. Buscar santidade no pequeno. Às vezes a gente fica fazendo grandes planos. Não, eu vou rezar o rosário às 4 da madrugada. Né? Eu vou ler a Bíblia inteira. Não, eu vou praticar um monte de virtudes de uma vez. Mas é no pequeno que Deus fala. Naquela louça suja lá em casa que ninguém quer lavar. Nas pessoas que a gente convive, né? Que muitas vezes tiram a gente do sério. E quase matam a gente. Desejam o céu pra gente assim, todos os dias. É nisso que Deus quer falar, é nisso que Deus quer que a gente busque santidade. Ele quer que a gente se entregue, que a gente confie que Ele vai dar graça nessas pequenas coisas. Porque se eu não vivo no dia a dia, se nós não vivemos no dia a dia, como que eu vou transbordar?
como que eu vou vir aqui na frente pregar se eu não vivo no dia a dia? Aí eu só espero a pregação para me entregar a Deus, para buscar a santidade. Mas eu tenho que buscar a santidade nas pequenas coisas, no dia a dia. Essa semana, sim, eu tentei acordar cedo a semana inteira. E eu falei a semana inteira. Aí, sabe o que aconteceu? Na sexta-feira, eu fiquei muito brava comigo mesmo. Pensei assim, meu Deus do céu, eu não consegui acordar cedo a semana inteira. O que eu vou fazer? Né? Fiquei brava comigo mesmo, assim, sabe? E aí, sabe o que Santa Teresinha me disse? Eu abri as obras completas, que eu tenho as obras completas. E Santa Teresinha, ela me falou um pequeno trecho de um poema, bem pequenininho assim, que é: minha alegria é permanecer pequena, assim quando caio no caminho, posso reerguer-me bem depressa, e Jesus me toma pela mão. Às vezes a gente acha que é grande, né? A gente se deixa tomar pela vaidade, pelo orgulho. Mas a gente tem que reconhecer que nós somos pequenos. E quando a gente se reconhece pequeno, quando a gente cai no mesmo pecado, quando a gente falha na vida de oração de novo, a gente pode se reerguer mais depressa. Porque a gente sabe que a gente é pequeno, que a gente é falho. Então, nós olhamos para Jesus e a gente fala: eu vou me levantar de novo, Senhor, mas eu preciso da Tua graça. Eu preciso confiar no Senhor. O próprio São Paulo nos fala. Ele nos fala em Romanos 7, versículo 21. Ele fala assim: encontro, pois, em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Porque pela minha carne eu não faço nada bom. Pela Maria Isabel, ela não faz nada de bom. É só com a graça de Deus que nós conseguimos fazer coisas boas, que nós vamos conseguir praticar a virtude, que nós vamos conseguir sair do pecado. Tudo que tem de bom em nós é só a graça de Deus. Tudo que tem de mal é a nossa carne. E muitas vezes nós pensamos assim: não, mas eu sou demais, né? Eu vou conquistar o céu pelas minhas próprias forças. E aí, Jesus, Ele tira a graça, aí você cai de novo, aí você vai lá, se levanta. Mas a gente nunca reconhecer que nós somos pequenos, a gente vai viver caindo. E talvez a gente nem consiga se levantar. Porque daí nós estamos tomados pela vaidade, pela soberba, e aí nós não conseguimos nos levantar. Aí a gente fica sempre patinando. É que nem uma esteira, você não sai do lugar. Você fica ali correndo, você fica ali para sempre. Nós precisamos confiar em Deus. Deus, assim, Ele está apelando nesses últimos tempos. Ele quer que a gente confie nele, que a gente se entregue a Ele, se entregue para a vontade dEle. Os tempos estão próximos, Jesus Ele vai voltar e a gente fica patinando e patinando. A gente fica sempre na mesma. A gente não muda de vida. E aí, Jesus Ele fica nos esperando. E aí, quando Ele voltar, Ele vai encontrar quem? Talvez Ele não encontre eu santa, talvez Ele não encontre você santo, santa, mas talvez Ele encontre você lutando. E se Ele te encontrar lutando, é o que vale, porque Ele vai ver que você estava buscando, que você estava lutando para ganhar o céu, para buscar a santidade. Agora, se Ele vê a gente patinando, sempre na mesma, não mudando de vida, o que vai acontecer? Nós vamos ser jogados junto com os ímpios. Vamos ser contados entre os mortos.
E Jesus, Ele é tão bom assim que Ele só pede 1% do nosso esforço. De colocar um alarme lá para acordar cedo, né? De rezar às vezes o terço, tirar meia hora pra gente rezar. Ir na missa nos domingos, durante a semana, buscar a confissão. Ele pede só um pouquinho do nosso tempo. Olha quantas horas você tem na semana, né? E, sei lá, a missa do domingo é só 1 hora. É só 1 hora do teu dia. E você fica a semana inteira. A gente fica a semana inteira no celular. Buscando coisas fúteis. E a gente não tem tempo para Deus. E esse 1% de esforço, ele é muito simples. Porque se vocês olharam ali na frente, tem uma frase de Santa Teresinha. O elevador que me fará subir até o céu são os teus braços, ó Jesus. E nesse poema que eu acabei de ler, Santa Teresinha fala assim: eu posso me reerguer bem depressa, porque Jesus me toma pela mão. Jesus, ele pede 1% do nosso esforço, do nosso tempo. E ele fala assim: eu vou dar toda a graça necessária para você buscar, desde que seja verdadeiro. E daí, né? Tô falando muito e daí, né? Era pra ser simples, né? Que tem Santa Teresinha. Tiveram que corrigir tudo o manuscrito dela, né? Todas as obras completas tiveram que corrigir. Jesus, ele nos toma pela mão e ele nos leva até o céu. Porque a graça dele, as mãos dele que nos levam até o céu. Não é pela minha força que eu vou chegar no céu, mas é pela força dele. Ele pede assim: me dá a mão que eu vou te conduzir, que eu vou te ajudar quando você cair, eu vou te levantar. Mas olha, você é pequeno, eu sou pequena, né? Jesus, ele olha assim pra gente e ele fala: apenas reconheça que vocês são pequenos. Porque se vocês lutarem com as forças de vocês não vão conseguir. Jesus, ele nos quer levar, ele nos quer levar até o céu. Ele não quer condenar ninguém no inferno. Jesus, ele é bom, ele quer o céu para todos. Mas somos nós que nos condenamos. Somos nós que não buscamos. E até quando nós vamos ficar parados? Até quando nós vamos ficar parados e nós não vamos buscar o céu, né? Nenhuma criancinha confia cegamente, né? E que ela é simples. Às vezes, que nem eu falava antes, às vezes nós fazemos metas grandes, nós deixamos sempre para depois, né? Amanhã eu vou rezar o rosário, né? Mas aí a gente sempre fica na mesa, nunca reza o rosário. Nós temos que ser simples, começar pelas pequenas coisas. Amando lá em casa, talvez lendo o evangelho do dia, rezando um terço em família, começar no pequeno. Eu até anotei uma frase assim aqui, que nós devemos lutar, reconhecendo nossas fraquezas e confiar na graça de Deus, né? Porque a gente é muito fraco, pecador, aí a gente faz grandes metas, né? Nossa, meu Deus do céu, eu fiquei a quaresma inteira falando que eu ia rezar o rosário, aí eu não rezava nem o terço, né? Porque daí eu ficava só no rosário, não, mas amanhã eu rezo o rosário, né? Mas Deus, ele quer uma entrega de confiança. Ele quer que a gente busque a vontade dele. Às vezes a gente fica buscando
a nossa vontade, a nossa satisfação. A gente fica se empanturrando e nós não buscamos a vontade de Deus. E aí a gente cai de novo. Jesus vem, levanta. E Deus, Ele quer que a gente aprenda com as quedas. Talvez não seja a última vez que você caia hoje. E nunca vai ser a última. Mas os santos foram santos porque eles sempre estavam lutando. Eles caíam e levantavam. Eles não desistiam. Os santos não desistiram. E nós não podemos desistir. Deus, Ele pede hoje, confia, e eu vou te dar toda a graça necessária. Confia que você vai poder ser santo um dia. Seja simples. Nós temos que ser simples. E agora, convido vocês a ficarem de pé. E que vocês já vão entrando em oração. Que vocês possam ir pedindo para Deus essa graça de buscar a santidade, de confiar em Jesus, de confiar que Ele vai te levar até o céu, mas que você dê um passo hoje. Você já vai pensando em qual passo que você vai dar hoje para você buscar o céu e para Deus te dar a graça necessária para você buscar. Essa semana eu estava lendo o livro Filoteia, que alguns conhecem, e bem nesse trecho sobre a mansidão com nós mesmos. E falava muito sobre a falsa humildade, que muitas vezes a gente fica assim, ai, que absurdo, eu caí nesse pecado de novo, como que pode isso? E aí existe uma soberba por trás dessa humildade, que aparentemente é humildade, mas que é uma falsa humildade. Porque nós precisamos saber assim, ó, que se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos muito pior do que o maior pecador dessa terra. Se não fosse a misericórdia. E toda vez que você pensar em julgar alguém, nossa, olha aquele lá, a vida que está levando, olha aquele lá, o jeito que faz, é a gente lembrar, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu seria muito pior do que essa pessoa que eu estou julgando. Deus foi muito mais misericordioso comigo do que com ela. E que nós possamos fazer disso a nossa oração também. Então, nesse momento,